Olá pessoal, axé pra quem já axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, o Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, tá chegando agora, não fica pulando o vídeo. Eu sei que existe a curiosidade, a gente quer logo ir pra hora das cartas, mas é muito importante, assim como eu crio uma conexão com Maria Padilha, é muito importante que você crie essa conexão também. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso eu vou embaralhando o tarô. Eu te convido, olha bastante pra chama das velas, traz a tua energia, traz a tua intuição, esquece um pouco da família, esquece um pouco dos amigos e vem aqui te concentrar. Pede para Maria Padilha que ela fale com você, pede que ela te traga respostas, te ajude a clarear a tua mente, trazer aí de repente soluções que você está precisando ou talvez até mesmo um ponto de vista que você não está conseguindo enxergar que seja diferente. Enquanto isso eu vou aqui embaralhando e vou dando os recadinhos que eu preciso dar sempre no começo dos vídeos. Para quem não me conhece, gente, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas eu tô chegando nas redes sociais somente agora. Tem menos de 3 meses que eu criei o meu canal aqui no YouTube. E nós já batemos a incrível meta de 5.000 pessoas inscritas, o que para mim está sendo maravilhoso. Muito rápido, algo realmente assim extraordinário que eu não esperava tão rápido, tão nessa velocidade. Então eu convido para vocês, eu tenho a meta de chegar a 15.000 inscritos até agosto, que é o meu aniversário. E eu queria te convidar, se você está me assistindo, se você gosta da minha leitura, te inscreve aqui no meu canal, vem fazer parte da família do Herdeiro da Magia, que além de, claro, vai me ajudar muito no meu crescimento. Eu tenho certeza que vai ajudar também que as mensagens de Maria Padilha elas cheguem a cada vez mais pessoas, mais e mais pessoas. Como eu falei para vocês, gente, sou muito novo por aqui, então queria convidar vocês a me seguir pelas redes vizinhas. Todas elas são Herdeiro da Magia. Por lá eu posto às vezes foto minha, eu apareço um pouco nos stories também. Crio um pouco de conteúdo, tô sempre tentando criar conteúdo novo por lá também, sempre que dá tempo. E futuramente, gente, eu pretendo, quando voltar a morar no Brasil, mostrar a minha sala de atendimento, mostrar minha horta de ervas, algumas ritualísticas que eu quero fazer com vocês. Eu vou ter bem mais tempo livre, então vou conseguir trabalhar muito mais me dedicando ao canal e para que realmente crie mais conteúdo para vocês por lá, para que a gente possa se aproximar cada vez mais. Então quero te convidar, me siga nas redes sociais, todas elas são Herdeiro da Magia e fiquem atentos aí com perfil falso. Peço para vocês, se alguém entrar em contato oferecendo trabalho espiritual, oferecendo leitura, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim, então te peço que nem responda, bloqueia na hora, chama a polícia se for preciso e peço também que me avisem para que eu fique sabendo, para que eu também possa denunciar, para que eu possa avisar aqui nos vídeos dos meus seguidores, tudo bem? Então é isso, fiquem muito atentos ao golpe, gente, por favor. Padilha, dados os meus recados, eu me sinto pronto, eu me sinto preparado para saber que mensagem a senhora traz no vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e minha mente estejam abertos somente para aquilo que for espiritual, para aquilo que venha da senhora, que nenhum espírito obsessor possa me atrapalhar, que nenhum comentário negativo possa me atrapalhar, que a partir desse momento eu possa trabalhar e ser usado pela espiritualidade para trazer uma mensagem para quem precisa. Eu peço que eu consiga olhar para as cartas e enxergar clareza, transparência nas mensagens, mensagens fortes e verdadeiras vindas da senhora. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido, aguce a minha clareza espiritual, para que a partir desse momento eu possa trazer a mensagem que a senhora deseja e que toque o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Desejo para todos, gente, uma boa sorte, uma boa leitura, boa concentração. Que Maria Padilha abençoe a todos. Que assim seja e que assim será. Como sempre, eu corto, escolho o montinho da esquerda. E vamos então descobrir que mensagem Maria Padilha traz no vídeo de hoje. Lembrando vocês, quem está chegando agora, que os meus vídeos eles não têm edição de corte, é muito importante falar isso. As cartas elas vão saindo e eu descubro com vocês aqui que mensagem Maria Padilha vai trazer no vídeo. No final eu assisto, coloco um título, coloco uma thumb, eu posto na internet e eu peço então que a espiritualidade se encaminhe de levar a mensagem para quem está precisando. Começamos aqui com a carta dos enamorados chegando para vocês. É a primeira carta da leitura. E lembrando, gente, que nesse meu baralho aqui que eu estou usando para vocês, eu tenho 3 cartas dos enamorados, porque é um baralho que eu uso para leitura particular. Portanto, se sair mais uma vez dos enamorados, eu acabo descartando, tudo bem? Nós temos a carta do carro. A carta do enforcado. Nós temos o 2 de espadas. O 8 de paus. Quatro de copas.
2 de paus. Nós temos o 6 de espadas. Ás de copas. E nós temos o cavaleiro de espadas. Que é uma leitura bem interessante chegando aqui para vocês. E com essa carta aqui dos enamorados, já de começo. Essa aqui ela é uma carta que ela fala muito sobre escolhas. Gente, deixa eu só tomar aqui um copinho de água rapidinho. Que eu sempre falo muito. E minha garganta seca com facilidade. Vamos lá, a carta dos enamorados ela é uma carta que ela fala muito sobre escolha. É como se de alguma forma, em algum momento aí, você está vivendo um período que depende de escolhas. Realmente depende de escolhas, realmente depende que... Posso até te falar que são escolhas que são inevitáveis de acontecer. De alguma forma, você está esperando. De alguma forma, eu sinto que uma energia de um coração dividido, uma dualidade. E até posso falar que essas escolhas elas dependem de duas pessoas. Não é uma escolha que depende só de você. É como se para seguir em frente, tem que ser resolvido algum conflito interno, algumas dúvidas. E posso até te falar também que eu tô sentindo muito aqui a energia de desejo. Existe realmente aqui uma energia de desejo muito forte aqui nessa leitura. Só que mais uma vez eu falo, tá muito forte aqui na minha cabeça que essas escolhas é que elas não dependem só de você. Na verdade é isso. E até muito mais, de alguma forma a Padilha fala, que você tá vivendo até um momento que também de certa forma fala de espera. Talvez você espere que alguém decida, talvez você espere que alguém tome atitudes. A carta do carro ela fala que você tem vontade de continuar. Isso eu sinto. Olhe para cá, eu vejo você. É uma energia muito forte que vindo de você. Uma vontade de continuar, mas assim, continuar que eu falo que é ir avante, sabe? De agir. E até eu diria que ir avante aqui com essa relação. De alguma forma que nessa carta dos enamorados, que ela também pode até me remeter à palavra amante, e aí eu não sei se isso aqui vai se encaixar para todos vocês, mas é como se você quisesse dar um passo a mais. É como se de alguma forma você quisesse evoluir essa relação, você quer resolver essa situação, o carro realmente mostra que você busca uma direção, você procura um direcionamento para o que vocês estão vivendo, mas de alguma forma existe aqui a energia da escolha. E aí se essa mensagem começa a fazer sentido para vocês, eu vou pedir que vocês deixem a palavra aqui no comentário, que vai ser escolha, vai ser exatamente essa palavra. Porque essa energia, ela tá muito forte. Ela tá muito forte. Mais engraçado que a carta do enforcado, eu vou até deixar aqui esses namorados aqui na minha mão por enquanto, porque a carta do enforcado, ela fala realmente da espera. Então é como se de alguma forma você estivesse aqui parado ou parada, esperando por uma escolha. Preciso lembrar vocês que são leituras gerais no YouTube. Nem todos os detalhes vão servir para todos. Você precisa absorver aquilo que ressoa para a tua vida. O que não ressoa, entrega para o universo. Deixa que a espiritualidade fale com quem precisa falar. Não são todos os vídeos, obviamente, que vão falar com todos, né? Não tem nem como. Então, como eu sempre falo aos meus seguidores, respeitem o sentimento de quem está passando por esse momento. Mas se a leitura é para você, peço que você preste bastante atenção, porque eu te sinto aqui realmente como a carta do enforcado, que é como se você tivesse parado no tempo.
E de alguma forma, por mais que você queira continuar, por mais que você gostaria de evoluir essa relação, existe medo. Talvez o medo de perder. Eu não sei se essa pessoa está muito em dúvida aí. Não sei se de repente ele ou ela está preso em um relacionamento. Não sei se de repente ele ou ela andou aí terminando um relacionamento e nesse meio período andou te conhecendo, vocês andaram se conhecendo, andaram se envolvendo. E agora você está numa fase que você está parado ou parada, esperando essa pessoa se decidir, esperando essa pessoa realmente tomar uma decisão para te tirar aqui dessa estagnação que eu vejo que você tá vivendo. E a carta do 2 de espadas, ela é uma carta que ela fala muito sobre assim, esse momento, até que junto com o enforcado, combina muito essas duas cartas juntos, porque o 2 de espadas, ele é esse bloqueio emocional. É como se de alguma forma o que aconteceu aí entre vocês foi muito envolvente, foi uma energia muito forte, uma energia, realmente uma química muito, muito gostosa, que depois houve o afastamento. E eu sinto aqui com 2 de espadas que você não está conseguindo negar esse sentimento. Você não está conseguindo negar o que você sentiu aí por ele ou ela. Quando vocês se encontraram, foi muito forte. A química entre vocês foi muito forte. Sabe aquela coisa, o nosso santo bateu? É isso que eu sinto. Só que talvez por algum motivo ele ou ela precisou recuar, precisou voltar para trás, precisou voltar para aquele relacionamento. E aí, como eu falo para vocês, são leituras gerais no YouTube, cada um tem que adaptar aí para a sua vida, para a sua rotina, aquilo que realmente é. Alguns pode ser por filho, acabou voltando atrás, voltando para o relacionamento antigo, por filho, outros por financeiro, por bens materiais. Todas essas energias eu estou vendo aqui agora na minha mesa. Só que essa pessoa, ela mexeu com você. E posso até te falar que agora é como se você estivesse literalmente aqui de cabeça para baixo, literalmente aqui não conseguindo negar o que você está sentindo. Você está indeciso ou indecisa. De alguma forma, até vou falar aqui o que a Padilha está me pedindo para dizer. Alguns de vocês estão até tentando aqui fugir desse sentimento. É como se você não quisesse se meter nessa história aí que ele ou ela criou, né? Porque ele se afastou, ele viveu um relacionamento fora do dele, ou durante o término que ele teve, vocês acabaram se envolvendo, e por algum motivo você talvez queira deixar essa história pra lá, você tá querendo negar o que você tá sentindo, mas você também quer respostas. Padilha até me diz. É como se você quisesse saber se ele ou ela vai tomar alguma decisão diferente, se vai voltar a te procurar, se vocês vão ter uma conversa. Só aumentar minha música aqui um minutinho. Se de alguma forma tem retorno, tem volta, vocês dois. E o 8 de paus, ele revela aqui uma conversa muito intensa. Revela que vai existir uma conversa muito intensa entre vocês. Existem aí algumas coisas, por mais que ele tenha voltado lá para trás, eu vejo aqui uma energia também de um relacionamento de vai e volta. Então provavelmente ele já não está mais realmente feliz lá onde ele está. Ele não voltou por amor. Eu não vejo que tenha voltado por amor. Não é que esse relacionamento se refez, se reafirmou, se reestruturou por amor. Eu vejo que é uma energia de muito vai e volta. Só que vai haver uma conversa aqui entre vocês dois que ela é muito decisiva. Até para que você também não permita viver aqui nesse vai e volta com ele ou com ela. O que aconteceu entre vocês foi muito bacana, foi muito legal. Só que ele decidiu voltar para trás por algum motivo. Mas pelo jeito aqui também não fechou as portas para você.
Pelo jeito, não fechou as portas para você. E eu vejo que agora vem vindo aqui pela frente uma conversa que vai ser muito decisiva. Eu vejo aqui que vai ser rápido. Existe uma energia de velocidade. A carta do 8 de paus, ela é uma energia de velocidade. E até para aqui, já deixa até eu pegar essas duas cartas aqui juntos já para mostrar para vocês. O 4 de copas, ela é uma carta que fala muito de insatisfação. Né? Você tá aqui, ó, de braço cruzado. Estão vendo bem aqui? De braço cruzado, cabeça baixa. Tudo isso aí te gerou muita insatisfação. Tudo isso aí mexeu bastante com o teu emocional. Como eu falei, te vi parado, te vejo parado ou parada. Não vejo que você está conseguindo tocar o barco e seguir em frente. Não vejo que você tá com vontade de se envolver com outras pessoas nesse momento. Existe aqui muita coisa que você tá querendo realmente resolver, que vocês precisam sentar para conversar, que vocês precisam resolver. Só que eu sinto aqui muita insatisfação da sua parte. Você não quer mais essa dualidade, você não quer mais esses dois caminhos. Você não quer mais esperar. E por você essa conversa vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Você tá aqui, ó, nessa energia que eu vejo que é de decisão. Por você, você continuaria, vocês se encontrariam mais vezes. Padilha só te pede aqui um pouco de paciência. Não vai tão a fundo, não bota ele pra correr. Não assusta ele ou ela aí se entregando demais, se abrindo demais, entregando demais os teus sentimentos. Padilha te pede um pouco de paciência, até para que tu evite aqui algum tipo de frustração. Eu vejo que tu tá numa energia de decisão muito forte. Eu vejo que você está aqui numa energia de decisão de olhar para frente, olhar para o futuro, de querer coisas novas, mas essa pessoa ela mexeu com você. Ela mexeu com você. E agora você está decidindo seguir. Você está decidindo seguir. Mas você quer saber se ele ou ela vai se afastar de vez, ou se vai aí tomar uma decisão, se vai te procurar, e aí a Padilha te fala que vai existir uma conversa. Eu vejo que vocês dois estão aqui numa transição sentimental muito grande. Eu acho que vocês aí andaram aprendendo muita coisa. Você principalmente, eu vejo que você aprendeu muita coisa. Eu vejo que você... Eu vejo que a tua energia, ela tá muito assim, ó. Se for pra ser, vai ter que ser. Se não for pra ser, vai ficar pra trás. Se ele ou ela aí não se decidir, vai ficar pra trás. É como eu falei aqui atrás, talvez de alguma forma você tá também tentando negar o que você tá sentindo por essa pessoa. Então você tá aqui nessa energia de que se ele ou ela não se decidir, você vai deixar pra trás. Mas ainda assim você quer uma resposta. E a Padilha te diz que você vai ter sim uma conversa, vai existir sim uma resposta. Ele ou ela também tá aí tentando negar o que sente por você. De alguma forma também tá tentando negar. Mas eu sinto que é como se do lado de lá tem muita coisa para ser resolvido. Tem muito mais coisa para ser resolvido lá do que no teu lado. Na tua vida, pode ser que tenha muitas áreas para resolver, mas eu vejo que já existe a decisão. Na tua vida já tem decisão. Mas na vida dele ou dela, ainda tem muita escolha que precisa ser feita. Ele ou ela precisa que encarar de deixar o passado para viver contigo. Para que as coisas encaminhem, para que as coisas funcionem. E essa decisão realmente não está na tua mão. O Ás de Copas eu vem me mostrando que existe aqui sentimento verdadeiro. É realmente uma energia de sentimento verdadeiro. Só que como eu falei, tem muita coisa que ainda precisa ser resolvido do lado de lá.
O Ás de Copas, normalmente ele me remete muito ao que é de verdade. Me remete muito ao que é de verdade. Não é uma carta que fala de amor falso, que fala de falsa promessa, muito pelo contrário. É como se essa pessoa, de alguma forma, ela também estivesse aqui sentindo por você. Só que a Padilha te pede um pouco de paciência. Nesse momento, demanda um pouco de paciência. Porque ele precisou voltar para trás, não foi por amor. Não sei se existe algum tipo de pressão, se alguém de alguma forma pressionou, se alguém de alguma forma fez algum tipo de chantagem. Ou até mesmo financeiro, ou através de filho, filha, não sei. Cada um precisa adaptar para sua vida, de acordo com a realidade que vai fazendo, né? A carta, ela tá aqui para falar. E é que ela mostra que foi alguém que voltou para trás realmente, mas que não voltou para trás por amor, porque estava gostando de se envolver com você. Mas por algum motivo tem muita coisa lá que precisa ser resolvido ainda. O que essa pessoa sente por você é verdadeiro. É realmente verdadeiro. E o Cavaleiro de Espadas, ele vem mostrando que vai existir uma conversa. Vai existir uma conversa. Não é promessa, isso aqui é fato. Vai existir uma conversa. Essa conversa ela vai ser muito direta, porque as cartas de espadas elas falam realmente assim de atitudes mais decisivas. De alguma forma que essas conversas, até mesmo entre vocês dois, eu não vejo muito filtro. Tá bom? Eu não vejo muito filtro. Porque ele já voltou para trás por pressão. Disso que eu tenho certeza que é através dessa tiragem. Mas agora para ficar com você, não vai ser por pressão. Vocês vão ter que resolver isso aqui como adultos. Vocês vão precisar sentar, vocês vão precisar conversar. Vocês realmente precisam colocar muitas coisas em ordem, muitas coisas a limpo. Porque o sentimento existe. Mas tem escolhas aqui que são inegáveis. Começa com escolha e termina com decisão. Começa com escolha e termina com conversas que são necessárias, conversas claras, conversas limpas. O Cavaleiro de Espadas ele fala sobre clareza, clareza mental. Não tem enrolação aqui nessa conversa que vai ter entre vocês. Não vai ser só sexo, não vai ser só um encontro. Vai existir também uma conversa. E essa conversa vai resolver muita coisa. Ou ele fica lá, ou ele vem pra cá com você. Agora, nesse vai e volta, eu não vejo que vai continuar, não. Vai existir uma grande decisão e a Padilha pede que você mentalize essa pessoa. A Padilha pede que você realmente deseje que essa pessoa te procure para uma conversa, que vocês acabem se encontrando para essa conversa e que vocês consigam se decidir até para que você é que se destranque, até para que essa carta aqui do enforcado aqui ela pare de ser tão ativa na tua vida e você consiga de alguma forma aí voltar a trazer movimentos. Mas é inegável que essa decisão, sabe? Ou vai ou fica, ou vai ou vem. Mas vai e volta não vai ter não. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Peço que a senhora me traga 5 cartas com clareza sobre essa relação aqui, Padilha. Ele ou ela vai se decidir logo, vai tomar uma decisão. Essa conversa tá vindo, essa conversa tá chegando, Padilha. Traz clareza, traz conforto aqui pro coração dessa pessoa que chegou até o vídeo. Laroie, pombogira. Como sempre, eu corto, escolho um montinho da esquerda. E antes de continuar, só lembrar mais uma coisa pra vocês. Essa carta aqui dos enamorados, eu uso ela na minha tiragem, nas minhas leituras. E funciona muito, muito bem, tá? Funciona muito bem. Normalmente eu tenho aqui nesse baralho 2 homens, 2 mulheres e casal homem e mulher. Então, pode ser que para alguns de vocês, como saiu aqui 2 mulheres, pode ser que aqui seja um casal homossexual também que esteja aqui nessa leitura, tá? Eu gosto sempre de alertar isso, porque esse baralho aqui, ele traz essa outra carta e que me ajuda muito e também traz muito conforto pro meu cliente. E normalmente eu deixo as 3 cartas no jogo, tá? Quando eu jogo no particular. Até porque se for aqui um relacionamento homoafetivo, eu gosto que a pessoa se sinta acolhida e que a carta ela venha falando para que a pessoa entenda, é comigo mesmo que está sendo falado. Então vamos lá, Padilha. Carta do caixão, transformação. Vai ter que existir, vai ter que ter uma decisão. Ou vai ou volta, ou vai de uma vez ou fica. Essa conversa é necessária, essa conversa ela vai acontecer. Não tem como mais continuar as coisas sendo evitadas.
Vocês se gostam, existe química entre vocês, existe paixão. Eu vejo que um sentimento muito verdadeiro, mas agora vocês precisam ser adultos para entender se isso aqui vai continuar, tá bom? Se isso aqui vai continuar ou se isso aqui vai ter que se encerrar. Você precisa realmente dessa resposta para que você consiga aqui olhar para o teu futuro, para que você consiga decidir se você segue em frente, tá bom? Se você vai ou se você espera por essa pessoa. Porque eu vejo assim, se vocês se gostam, vocês podem ter uma conversa limpa, transparente entre vocês, entender o momento. Se talvez por algum motivo ele ou ela tá aí precisando se manter dentro de um relacionamento, como eu falei, talvez pelo financeiro, talvez por filho, e vocês de comum acordo resolvem esperar, eu não vejo problema nenhum. A gente pode ser adulto, a gente pode ser maduro, a gente pode respeitar os sentimentos, tá bom? Agora, se isso aqui, se ele tá se prendendo lá por algo que pode ser resolvido entre vocês, por algo que vocês podem se ajudar para que vocês fiquem juntos, para que vocês tomem a coragem de ficar junto, essa conversa que ela precisa acontecer e acontecer o quanto antes. Para que ou vá ou que se encerre. Realmente, a carta da aliança. A carta da aliança. Isso aqui é relacionamento afetivo que eu tô falando aqui nessa leitura. A carta da aliança, ela vem mostrando que vocês precisam ter essa conversa. A carta da casa. Segurança. É muito provável que essa decisão que ela venha favorável ao teu lado. Porque realmente, como eu falei, existe sentimento entre vocês. Eu não sei exatamente o que está prendendo ele ou ela lá. Semana retrasada, se não me engano, eu atendi uma consulta particular de uma cliente minha, já de bastante tempo. E até saiu algo similar a isso aqui. Eles se gostam, tá? Eles se gostam, mas a outra pessoa lá não tá podendo no momento sair do relacionamento. E aí o mesmo que eu falei pra ela, eu vou falar pra você. Se vocês se amam, se vocês são adultos, se vocês se gostam, se vocês estão dispostos a enfrentar as coisas, as pessoas e o mundo para ficar junto, vocês realmente precisam sentar, conversar e aí criar essa coragem que vocês estão precisando. Infelizmente eu sei, gente, que existe muito e tem muitas pessoas aí que estão ainda presos em algo ou em alguém por conta de algum motivo. A carta da carta, vamos falar assim. É a mensagem, é vocês vindo conversar. É realmente que essa conversa entre vocês ela vai existir. A Pai te pede para que você tenha esperança sim. Não sei se de algum motivo, se por algum motivo você não está tendo esperança, talvez esteja um momento em que ele ou ela tenha se afastado de alguma forma, você está sentindo um pouco de silêncio e você está querendo saber se vai existir uma conversa aqui entre vocês, um encontro aqui entre vocês e vai acontecer. Carta do urso. Carta do urso ela fala de controle. E de alguma forma não é sobre a tua vida, tá bom? Não é sobre a tua vida. Eu tô sentindo muito em cima da vida dessa pessoa, que existe sim um controle. Por isso que ele ou ela voltou para trás. E pode até ser algum tipo de chantagem, tá? Para alguns de vocês isso aqui pode até girar em torno aqui de alguma chantagem. E infelizmente, gente, algumas pessoas usam aí de filhos, usam de bem materiais para chantagear, usam de casa, de carro, enfim. Então eu vejo que aqui é uma questão, aqui nessa leitura, de um pouco de paciência para que as coisas elas sejam resolvidas, tá bom? Padilha te pede só que você não vá com muita sede ao pote. Tenha um pouco de paciência, não pressiona, não força a barra. Deixa as coisas ir um pouquinho mais naturalmente, porque o sentimento aqui entre vocês ele existe. A vontade de estar junto ela existe, mas também é necessário que de alguma forma, seja respeitado aqui alguns limites para que as coisas elas venham a acontecer. É como se de alguma forma essa leitura ela me falasse assim, ó, vai existir de forma rápida aqui uma conversa entre vocês, mas as coisas elas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. E aí por isso que eu falei que talvez para alguns aí de vocês, durante essa conversa você decidir se vai ser preciso esperar ele ou ela terminar esse relacionamento com um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. Ou pode estar espelhado também, lembrando, tá? Essa leitura ela pode de alguma forma estar espelhada e talvez você precisando sair de um relacionamento, um pouco de paciência para que isso aqui aconteça. Mas é muito importante que exista aqui essa conversa entre vocês para que vocês consigam decidir aí o futuro dessa relação. Engraçado que o sentimento existe, realmente que existe. Não vejo que essa pessoa está te enrolando não. Esse sentimento aqui de enrolação eu não vi. Tá bom? Um pouquinho de paciência é o que a Padilha te pede e que você acalme também de alguma forma aqui o teu coração. É um momento de escolha, é um momento de decisão, é um momento de escolha, mas a conversa ela vai existir sim. Ela vai existir, ela é necessária.
Só não se fecha tanto, evita que parar um pouco a tua vida, como pelo jeito parece que você está muito aqui ansioso, muito parado em torno aí dessa pessoa, esperando aqui o que essa pessoa vai decidir ou não. Tá? E aqui você se fechou um pouquinho aí. Eu peço que você volte a se abrir, que você volte a viver os teus dias, que você volte a viver a tua vida. Existe escolha, existe espera, mas você não pode parar tudo para ficar esperando. É importante que a tua vida ela siga aí o fluxo que ela precisa seguir e que as coisas elas venham acontecendo. Até para que quando vocês tenham a conversa, você também consiga ter clareza nas tuas decisões, clareza naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente espera. Eu acho, gente, que foi uma leitura bem clara. Acho que foi uma leitura que te esclarece aí muita coisa. Você sabe que tá falando para você porque que fala. A Padilha foi bem clara dizendo aqui que você quer saber se ele vai se decidir ou não. Então isso aqui é algo bem específico. Eu sempre tento botar os títulos bem específicos para que as leituras elas cheguem para quem tem que chegar, para que a pessoa que precisa receber a mensagem, ela receba a mensagem com clareza. Até teve uma seguidora, eu estava vendo aqui no vídeo de hoje que eu estava lendo, os comentários ainda não consegui ler e responder, então ela falou que tem muitas pessoas que estão passando aí pelas mesmas situações semelhantes. Realmente, assim, eu tento sempre direcionar os vídeos já com título meio para que vá para quem precisa realmente saber, sabe? E eu fico muito feliz, muito grato que o meu canal está conseguindo juntar esses grupos de pessoas assim que estão realmente passando por determinadas situações aí na vida e recebendo respostas. Alguns é pro lado financeiro, alguns é pro lado amoroso, alguns é reencontro pessoal, alguns é um caminho trancado que está precisando abrir, alguém é cura do passado que está precisando se curar. Então eu acho assim muito legal, muito bacana que as mensagens elas estão conseguindo chegar em grupos de pessoas diferentes e ao mesmo tempo conseguindo reunir todo mundo, porque eu acho que no fundo todos nós estamos em busca da felicidade, assim, a gente quer de alguma forma encontrar a felicidade, a gente quer encontrar algo que a nossa vida de alguma forma ela possa valer a pena, sabe? A gente não quer viver aqui nossos dias parados por conta de situações. Então, por mais que cada um com seu problema diferente, e a Padilha tem conseguido chegar em cada um com seus problemas, eu acho que é muito bacana que existe um propósito universal que é a nossa cura, realmente, a gente se sentir feliz, a gente se sentir vivo. Então, assim, estou muito grato a Maria Padilha por estar tocando tantas pessoas, e também estou muito grato, gente, a todos vocês que estão aqui comentando muito nos meus vídeos. Eu vejo que diariamente tem pessoas que veem todos os vídeos, mesmo já que pelo título a mensagem já veja que não vai ser para ela, mas a pessoa entra aqui e comenta e eu tô achando isso maravilhoso. Quero aproveitar e quero responder uma pergunta também. A seguidora Rafaela, ela perguntou para mim qual que era meu nome, porque ela disse que eu não falo nos vídeos, eu sempre me refiro como herdeiro, né? Gente, realmente, gente, eu criei essa persona, esse personagem, o herdeiro da magia, aqui pra internet. É a imagem que eu quero trazer pra internet, é a imagem mística que eu quero trazer pra cá. É assim que eu realmente quero ser reconhecido, né? Eu acho que quando a gente cria um nome e um personagem, as coisas elas funcionam com mais fluidez, com mais leveza, sabe? Traz também uma identidade pro meu canal. Mas eu já falei o meu nome algumas vezes sim, pouquíssimas vezes, mas já falei. Para quem também contribui com o canal ali, vê que no Pix também tem o meu nome. Eu me chamo Rony, esse é meu nome. Então eu queria falar porque a seguidora Rafaela, ela perguntou e eu falei para ela que eu ia falar aqui nos vídeos, tá bom? Então para quem queria saber essa curiosidade, eu me chamo Rony. Gente, se as mensagens elas fazem sentido para você, se de alguma forma já te ajudou, se de alguma forma já te abriu os olhos, te clareou a mente, e você quer contribuir com o meu canal, tem duas formas. Eu convido vocês a se tornarem membros aqui do meu canal. Tem um botão aqui embaixo. Os membros, gente, eu pretendo mais pra frente conseguir trazer algumas coisas extras, alguns conteúdos extras. Por enquanto, eu ainda não tô conseguindo. Por isso que existe muito a minha missão aqui de voltar a morar no Brasil, para que eu realmente consiga ter mais tempo livre, mais tempo para me dedicar pro canal, para trabalhar pro canal. Por enquanto eu sou imigrante, eu tenho uma vida aqui fora também, então eu trabalho também fora. Mas pretendo no futuro trazer muito mais conteúdo para os membros também. E assim, quem quiser contribuir pode se tornar membro aqui embaixo no botãozinho, tem duas opções, tem dois valores, então é bem acessível. Ou então quem não quer se tornar membro, mas quer mandar um agrado pro meu canal, quer mandar um incentivo pro meu canal, vocês podem enviar através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. E eu, como gratidão a todas as pessoas que estão me abençoando, todas as pessoas que estão contribuindo com o meu canal, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. Esse aqui é um caderno onde eu boto o nome das pessoas e eu faço minhas rezas, faço minhas orações. E eu peço que Maria Padilha, assim como ela já me ajudou, assim como ela me ajuda todos os dias, assim como ela transformou a minha vida, que ela possa de alguma forma abençoar as pessoas que estão aqui me abençoando. Então, se as mensagens já fizeram sentido para você, você quer abençoar, patrocinar o meu canal para que continue aqui trabalhando e que as mensagens cada vez toquem mais pessoas e ajude mais pessoas, duas formas que eu tenho é essa de contribuir. Então, se tornando membro ou então através do Pix. E o nome de vocês vem para cá automaticamente para o caderno de Maria Padilha.
Quero muito agradecer a todos os membros, todas as pessoas que estão contribuindo. E também quero agradecer demais a todas as pessoas que estão deixando hype, todas as pessoas que estão comentando muito nos meus vídeos. É muito importante para que o YouTube ele recomende para cada vez mais pessoas no Brasil. Tem uma dúvida também que até eu vi que a seguidora Manli ela comentou, que é sobre o hype, como que funciona? Funciona assim, gente, cada país ele tem um ranking. Então, vamos supor, vocês que estão no Brasil, quanto mais hype vocês deixarem, mais vocês estão recomendando o meu vídeo no YouTube. E normalmente no nicho de tarô e baralho cigano. Então, assim, as pessoas aqui na Europa, também dividido por países, Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, enfim, quando vocês deixam hype, vocês incentivam que o meu conteúdo ele seja cada vez mais visto pelo YouTube no país de vocês. Então, por isso que eu sempre peço para os brasileiros, principalmente, que deixem muito comentário, que deixem muito hype, para que o YouTube ele recomende cada vez mais os meus vídeos aí no Brasil para o público brasileiro que fala português, tá bom? Então, para que vocês queriam saber. E também quando eu falei que eu tenho acesso somente aos hypes da Alemanha, é porque o meu algoritmo que ele me entrega muito mais os números aqui de fora. Então, por exemplo, eu vejo quantos hypes foram dados na Alemanha. Os hypes que foram dados nos outros países, eu não consigo ter acesso. E por esse motivo também que eu peço para vocês que comentem o número do hype de vocês. E dessa forma eu fico sabendo, no Brasil tem 30 mil pontos, na Itália tem 9 mil pontos, sabe assim? Eu fico sabendo quantos hypes mais ou menos eu tô ganhando em cada país, tá bom? Acho que eu falei demais, como sempre, adoro conversar com vocês. Gente, não tô conseguindo responder com tanto tempo todos os comentários que eu tô recebendo, tá tendo cada vez mais comentários, o que é maravilhoso. E eu sei que vocês torcem por mim, eu sei que vocês desejam realmente que chegue num ponto do canal que eu não consigo mais responder comentários. E assim, tem dias que são muito comentários nos vídeos realmente, então peço desculpa se vocês gostariam que às vezes eu respondesse um pouco mais, mas infelizmente não tá dando. Eu tô tentando o máximo que eu posso responder, tô tentando o máximo que eu posso deixar coraçãozinho em todos os comentários, para que vocês sintam um pouquinho do carinho, que se sintam abraçados por mim, tá bom? E quero agradecer demais, assim, demais mesmo, que são só 2 meses e meio e nós já estamos com 5 mil inscritos. E a tendência é crescer muito. Tenho fé em Maria Padilha, tenho fé na espiritualidade, tenho fé na minha missão. E podem deixar que eu não vou deixar não que ninguém me abale, que ninguém me desmotive, porque eu não critico o canal nenhum, tá bom, de tarô aqui na internet, mas o meu objetivo principal é resgatar o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as pessoas resgatando o que tem de melhor dentro delas, eu gosto de ver uma energia positiva nascendo, eu gosto de ver pessoas se reencontrando, esse é meu objetivo. Então não tô aqui fazendo tiragens como somente para adivinhar futuro, não tô aqui fazendo tiragem de previsão de famosos, eu não tô aqui usando o meu dom para, de alguma forma, ganhar dinheiro com a internet, visualização e cada vez mais visualizações. Eu quero crescer, obviamente, eu quero trabalhar com a internet, é o meu sonho trabalhar com um canal no YouTube, mas principalmente eu quero que o meu conteúdo, que o meu material, ele seja assim para realmente resgatar o que tem de melhor dentro de vocês. Eu quero que vocês se encontrem, eu quero que vocês se curem, eu quero que vocês entreguem para o passado, para o destino, aquilo que for de lá. Eu quero que vocês recebam as bênçãos da espiritualidade, eu quero que Maria Padilha abençoe vocês, tá bom? Então esse aqui é o principal objetivo do meu canal. Então vocês podem ter certeza que eu tenho meu coração muito limpo, muito em paz, a minha mente muito em paz. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tô fazendo tiragens aqui na internet com teor de adivinhação de famosos, nem nada nesse sentido. Não é meu objetivo, não é meu caráter, não é o que eu vou fazer, tá bom? Meu objetivo é realmente aqui ajuda espiritual e direcionamento espiritual. Então, tá bom? Falei tudo que eu precisava falar. Gente, meus vídeos agora são às 18 horas. Queria lembrar vocês disso. Então, todos os dias agora, a partir das 18 horas, vídeo novo aqui no canal Herdeiro da Magia. E convido vocês a me sigam nas redes sociais, tá bom? Beijo no coração. E a gente se vê então amanhã no nosso próximo vídeo. Comentem aí, cheguei até o final. Beijo, tchau, tchau.